e se melhorar cada vez mais. Tá? Hoje nós vamos discutir uma questão bem atual, embora nem todo mundo esteja falando sobre isso, é uma questão cada vez mais atual e cada vez mais urgente de ser discutida. Vamos falar sobre um vírus, e não é o vírus, o coronavírus que chegou no Brasil, não. É um vírus que já está entre nós há muito tempo e que infectou a nossa linguagem, tá certo? Esse é o tema da live, o vírus que infectou a nossa linguagem. Que vírus é este que infectou a nossa linguagem? Bem, o nome desse vírus, ou o nome desse vírus, né? O problema não, esse vírus que infectou a nossa linguagem, ele se expressa na degradação dos nossos níveis de letramento, tá certo? E a expressão mais dramática dessa degradação dos nossos níveis de letramento, e que atinge a todos nós, mas a expressão mais dramática está nos níveis de analfabetismo funcional, ou é o analfabetismo funcional em si, tá certo? Este é um dos principais problemas do nosso país, tá certo? Embora seja pouquíssimo discutido, esse é um dos principais problemas do nosso país, porque ele afeta não só a nossa capacidade técnica de atuar enquanto profissionais, mas também a nossa capacidade de agir de maneira plena enquanto cidadãos e também de nos compreender mutuamente, tá certo? Eu tenho para mim que boa parte do caos e das divisões cada vez maiores, e das divisões políticas neste país que estão cada vez maiores, e da incapacidade que nós temos de nos comunicar, né, e de chegar a algum nível de consenso dentro disso aí, boa parte disso se deve aos índices cada vez piores, aos nossos índices cada vez piores de letramento, tá certo? E ao analfabetismo funcional. A gente só consegue entender o fenômeno das fake news, né, das notícias, enfim, sem pé nem cabeça, na qual as pessoas acreditam, né, das pessoas se informando por memes. A gente só consegue entender isso se a gente for investigar o fenômeno do analfabetismo funcional. Beleza? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Tá? Eu quero começar com um dado que é assim, assustador. Tá? 3 em cada 10 brasileiros não entendem o que eu estou falando aqui. Exatamente, 3 em cada 10 brasileiros, se assistirem essa live, não vão entender nada do que eu estou falando. No máximo terão uma vaga ideia, no máximo vão adivinhar, supor alguma coisa do que eu falo. Tá certo? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá certo? Esse dado é fruto de uma pesquisa feita pelo Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa, tá? Que é uma pesquisa essa pesquisa mede um índice, né? Que é o INAF, que é um indicador de alfabetismo funcional. E, enfim, essa pesquisa é feita desde o início do ano 2000, tá certo? E vem mostrando níveis de letramento muito ruins e que melhoram um pouco, evoluem alguma coisa, mas de maneira muito tímida ao longo do tempo, tá certo? Então, segundo esse indicador de analfabetismo funcional, nós temos, por conta desse indicador que a gente chega nesse dado. 3 em cada 10 brasileiros não conseguem interpretar um texto, não conseguem compreender um texto mais elaborado, não conseguem compreender uma informação mais elaborada, como a informação que eu estou passando aqui nesta live, tá certo? E isso é muito grave, beleza? Então vamos entender assim o que é exatamente o alfabetismo, né? O que a gente define por alfabetismo, pelo menos segundo essa pesquisa do INAF, né? Essa pesquisa do Instituto Paulo Montenegro. Tá certo? O que é o alfabetismo? O que é você ser alfabetizado? Tá certo? Ser alfabetizado é
compreender e utilizar a informação escrita, compreender a informação escrita e refletir sobre essa informação escrita. Tá certo? Refletir sobre ela. Então, isso vai desde o elemento mais básico de você reconhecer os elementos textuais, você ler um bilhete de pão, um bilhete da padaria e saber que você tem que comprar pão, manteiga e ovos, tá certo? Desde você conseguir ver um letreiro de ônibus e saber que aquele ônibus vai para determinado local, tá certo? Então, acho que a live deu uma caída aí. Então, o alfabetismo, tá, vai desde o elemento mais básico, que é você ler um bilhete de supermercado, uma lista de compras de supermercado e saber que você tem que comprar pão, ovos, manteiga e não suco de laranja e carne, por exemplo. Também vai desde você ver um letreiro de ônibus e saber que aquele ônibus está indo para determinado bairro, tá certo? Até você reconhecer elementos, informações textuais mais complexas e integrar essas informações com os conhecimentos e visões de mundo que você já tem, tá certo? E saber também identificar os conhecimentos e visões de mundo que aquele autor está trazendo. Beleza? Então, esse é o nível mais complexo de alfabetismo, de letramento, tá certo? Você reconhecer informações textuais mais complexas e refletir sobre essas informações e integrar com o que você já conhece, com o que você já sabe, tá certo? Como também você identificar aquilo que aquele autor, da onde vem aquelas informações que aquele autor traz, tá certo? Qual é o nível de coerência, qual é o nível de conexão lógica entre aquilo que aquele autor está falando, tá certo? E como você pode integrar aquelas informações no conhecimento que você já tem, tá certo? Esse é vamos dizer assim, é isso que é o conceito global de alfabetização, beleza? Infelizmente, no Brasil, cada vez menos pessoas conseguem dominar todas essas operações, conseguem estabelecer todas essas conexões lógicas, tá certo? Então, vamos pegar aqui o que seria, vamos entender um pouco desses números aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá? Nós temos mais ou menos 30% a 40%, né? 30%, pouco menos de 30%, 28% da população, segundo os dados do INAF, que são analfabetos funcionais. Ou seja, 28% da população, 3 em cada 10 brasileiros, né, 30%, não conseguem compreender nada do que eu estou falando. Não conseguem compreender absolutamente nada. Elas conseguem assinar o nome delas, elas conseguem, enfim, por alguma operação associativa bem simples, ler um letreiro de ônibus. Entendeu? Saber que elas precisam comprar pão, queijo e ovo na padaria. Basicamente é isso que elas conseguem. Que 3 em cada 10 brasileiros conseguem fazer. Tá certo? E esses são os analfabetos funcionais completos. Tá certo? Aí você tem 70%, você tira esses 30%, você fica com 70% da população brasileira. E esse 70% o INAF ele enquadra na categoria de pessoas funcionalmente alfabetizadas. Aí você me diz, bem, se 70% são funcionalmente alfabetizadas e 30% não são, bem, então é um índice ruim, 30% de analfabetismo funcional, mas não é tão ruim assim. Você pode pensar dessa forma. Só que a gente tem que ter calma ao entender o que é funcionalmente alfabetizado para o INAF. Porque essa categoria de funcionalmente alfabetizado está dividida em 3 outras categorias, que são o nível elementar de alfabetização, o nível intermediário de alfabetização e o nível proficiente de alfabetização. Tá? Então vamos pensar em estudo de língua estrangeira, vamos pensar em inglês, tá certo? Você entra num cursinho de inglês, você começa no nível elementar do inglês,
tá certo? Então você pega um livro didático de inglês e você vai fazer associações básicas, né, de vocabulário. Então tem uma imagem de uma árvore, você sabe que aquela árvore corresponde à palavra tree. Por exemplo, cachorro, dog e assim por diante. Esse é o nível elementar de inglês. Aí você passa para o nível intermediário, você já tem um nível mais elevado, né, da fala e da compreensão do inglês até o proficiente, né, na qual você consegue basicamente conversar sobre qualquer coisa e entender qualquer coisa em inglês, inclusive escrever textos em inglês, enfim. Então, nós temos esses 3 níveis, né? O elementar, intermediário e proficiente de inglês. Isso pra gente, a gente consegue entender isso melhor. O que escapa da nossa compreensão, o que a gente não presta atenção, é justamente que no português, que é a nossa língua materna, a minoria dos brasileiros é proficiente em português. Tá certo? A minoria dos brasileiros, eu estou falando de 12% dos brasileiros, domina o português completamente, está no nível de proficiência no português. E quase 60% está nos níveis elementar, 34%, e intermediário, 25%. Tá certo? Então, isso é assustador. É assustador que a gente nasça em um país que desde a mais tenra idade a gente fale e aprenda um determinado idioma e a gente chegue num estágio enquanto país e da nossa vida adulta em que somente 12% das pessoas têm proficiência nessa língua, a mesma língua que nós estamos falando e que nós usamos para nos comunicar desde quando nós somos crianças, tá certo? Veja a dimensão deste problema. Por que eu chamo de um vírus que infectou a nossa linguagem? Porque é um problema muito grave. Você tem uma epidemia de níveis baixos de letramento em que somente 12% da população é saudável. Já imaginou uma epidemia em que 12%, em que 88% da população contraísse uma doença? A gente está falando de peste negra, a gente está falando de uma pandemia, não é nem uma epidemia mais, né? Então, bem, nós temos uma pandemia no Brasil de níveis baixos de letramento, onde somente 12% em que somente 12% das pessoas têm um nível de proficiência, tem um nível saudável de linguagem. Se isso não é grave, eu não sei o que é. Se isso não é grave, eu realmente não sei o que é. Quem concorda comigo, manda aí um joinha para mim, por favor. Só para eu ver se a gente está aqui na mesma página. O pessoal chegou aí um pouco mais tarde. Se alguém tiver dúvida exatamente do que eu estou falando, fica à vontade para perguntar. Beleza? Eu vou passar aqui para vocês mais tarde o que é considerado proficiência em português e o que é considerado nível elementar e nível intermediário, tá certo? Então, recapitulando, nós temos 70% das pessoas que, segundo o INAF, são consideradas funcionalmente alfabetizadas. Porém, desses 70%, apenas 12%, tá certo? São proficientes, têm um domínio que a gente pode considerar completo da linguagem. E a gente tem alguns outros números também importantes. 13% das pessoas que concluem o ensino médio, isso são dados do INAF de 2018, 13% das pessoas que concluem o ensino médio não conseguem compreender nada de um texto. Ou seja, são analfabetos funcionais completos. As pessoas passam por anos e anos de escolarização e saem do ensino médio sem compreender um texto sequer, sem compreender nada de um texto, tá certo? E o mais grave ainda, ou nem sei o que é mais grave, mas aqui também é muito grave, apenas 34% das pessoas
que estão no ensino superior são consideradas proficientes no português. Beleza? Apenas 34%. Tá certo? Pois é, Giane, é assustador, né? É assustador. 34% das pessoas apenas que estão no ensino superior são considerados proficientes. E para a gente entender um pouco mais desse problema, e por que isso é um problema, eu vou mostrar, vamos entender o que é ser proficiente em português, tá? Segundo o INAF, tá? Tudo isso aqui que eu estou dizendo são dados que vêm do INAF, que é um indicador nacional de alfabetismo funcional, tá certo? É um indicador que é monitorado desde o início do ano 2000 pelo Instituto Paulo Montenegro. Bem, segundo o INAF, as pessoas proficientes em português, elas conseguem elaborar textos de maior complexidade, mensagens, descrições, exposições ou argumentações. Então elas conseguem fazer o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Elaborar uma mensagem argumentativa, tá certo? Descritiva e argumentativa. Eu estou descrevendo um determinado estado de coisas e mais posteriormente eu vou começar uma argumentação sobre isso, tá certo? Eu vou dar exatamente uma opinião, vamos dizer assim. Então as pessoas conseguem elaborar textos descritivos, textos argumentativos, elas conseguem articular elementos de um determinado contexto e opinar sobre esse determinado contexto. Elas conseguem, por exemplo, distinguir o que é um fato de uma opinião, tá certo? Por exemplo, eu estou aqui falando sobre fatos. O que eu estou falando aqui não tem muito o que discutir. Não tem como uma pessoa chegar para mim e dizer eu não concordo com a sua opinião. Justamente porque até então eu não estou dando uma opinião. Eu estou expondo fatos, né? Fatos que são medidos por por instrumentos confiáveis, tá certo? Bem, muita gente, se a gente for jogar isso, por exemplo, se esse texto, se esse vídeo aqui, eu divulgar ele num canal com milhões de acessos, eu tenho certeza que muitas pessoas vão comentar o seguinte: eu não concordo com a sua opinião. Até o momento eu não estou dando opinião nenhuma. Então, as pessoas que não são proficientes têm essa dificuldade de distinguir fatos de opinião. Tá certo? As pessoas proficientes, então, elas conseguem elaborar esse texto de maior complexidade, elas interpretam tabelas e gráficos envolvendo duas ou mais variáveis, tá? E aí entra também a questão do conhecimento matemático, da interpretação matemática dos fatos, tá certo? Ela consegue, então, reconhecer ênfases, distorções, tendências, projeções, tá? E ela também está apta a resolver situações, problemas, né, relativos a tarefas de contexto diversos, tá? Planejar, controlar, elaborar, tá certo? Inferir. Enfim, uma pessoa que consiga se planejar diante de algo dentro da vida dela e no âmbito profissional, ela é uma pessoa proficiente. Somente 12% dos brasileiros têm essa capacidade. Isso aqui que eu descrevi, somente 12% dos brasileiros têm essa capacidade. Eu não estou falando de ler poesia antiga, né? Se a gente for ler, enfim, Dante, Camões e tal, menos pessoas ainda vão saber. Mas isso aqui, tá certo? O que eu descrevi é o conhecimento necessário, tá? Para poder ter uma vida funcional. Não funcional, né? Não é isso. Mas assim, se você quer ter um trabalho, vamos falar, um trabalho mais elaborado, um trabalho, enfim, com um nível técnico maior, melhor, enfim, se você quer se especializar em alguma coisa, você precisa ser proficiente na língua portuguesa. Você precisa desenvolver essas capacidades. Somente 12% das pessoas no Brasil conseguem.
tá? Aí você tem que 25% das pessoas estão no nível intermediário. Bem, o que uma pessoa no nível intermediário consegue fazer? A pessoa no nível intermediário consegue localizar informações expressas de forma literal em texto diverso. Então ela consegue localizar informações expressas de maneira literal em textos jornalísticos e científicos. Ela vai ter muita dificuldade para interpretar um poema, para interpretar um texto de literatura, por exemplo. Ela consegue entender, compreender, localizar informações expressas em textos objetivos, jornalísticos e científicos e realizar pequenas inferências. Tá certo? Eu não vou entrar aqui na questão matemática, porque o INAF também mede o conhecimento matemático. A pessoa de nível intermediário consegue interpretar e elaborar síntese de textos diversos, narrativos, jornalísticos e científicos, relacionando regras com casos particulares, com reconhecimento de evidências e argumentos e confrontando a moral da história com sua própria opinião ou senso comum. Tá certo? E ela reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas, de figuras de linguagem ou sinais de pontuação. Sabe quando você vai falar alguma coisa com uma certa ironia? E você tem que colocar um aviso assim, contém ironia, porque senão as pessoas interpretam literalmente aquela ironia que você acabou de expressar. Entendeu? Por exemplo, você não gosta de um determinado político. Aí você fala assim, esse político pelo qual eu morro de amores fez isso, aquilo outro. Aí a pessoa entra ali no seu post ou na sua conversa e fala assim, não é possível que você acabou de dizer que você gosta do político X, que fez isso, que fez aquilo, que roubou, que isso, que aquilo. Bem, a pessoa não percebeu que você acabou de fazer uma ironia, que você não morre de amores e que pelo tom da sua voz, pela forma como você colocou as palavras, pelas figuras de linguagem que você utilizou, pelo seu próprio histórico. Existem diversos elementos que você utiliza para inferir uma ironia. Então, as pessoas que não estão no nível intermediário têm muita dificuldade de fazer isso. Eu estou falando de 34%. 34% não, considerando as pessoas do analfabetismo funcional, né? Que são analfabetas, então não conseguem compreender nada. Eu estou falando de 64% das pessoas no Brasil não conseguem compreender uma ironia. Uma ironia. Tá certo? Então, é o que eu estou dizendo. Isso é um problema muito grave. Você tem 34% de pessoas no nível elementar. Ou seja, são pessoas que selecionam uma ou mais unidades de informação, observam certas condições em textos diversos de extensão média e realizam pequenas inferências. Então, essa pessoa tem um nível muito baixo de linguagem. Tá certo? Enfim, basicamente elas não conseguem distinguir um fato de uma opinião, elas não conseguem entender uma ironia, elas não conseguem entender textos objetivos, notícias jornalísticas ou científicas mais complexas. Tá? Isso é um privilégio de apenas 25% da população que está no nível intermediário e 12% da população que está no nível proficiente. Quem está no nível intermediário consegue compreender somente textos jornalísticos e científicos, mas não consegue elaborar uma mensagem, elas não conseguem defender um ponto de vista de maneira substancial. Tá certo? 12% somente das pessoas no Brasil têm plena capacidade técnica e linguística para defender o seu ponto de vista. Essa é a situação que nós estamos. Tá certo? Não vou entrar aqui no mérito de por que nós chegamos nisso. Existem N questões enfim, eu não sou aqui a pessoa que mais atenta, mais estudiosa sobre as causas. Eu não vou entrar nesse mérito. Tá certo? É claro que, enfim, a gente tem 40 anos aí, enfim, com níveis educacionais péssimos de investimento ridiculamente baixo em educação básica. É claro que isso influencia, tá certo?
Enfim, a gente lê pouquíssimo, tá certo? Enfim, mas como eu falei, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Agora, enfim, estamos aqui com os números do INAF, né? E agora eu vou dizer por que que isso é uma epidemia, né? Por que que isso é uma epidemia ou até pior, uma pandemia, tá? Veja só, a dinâmica e principalmente o que que a gente pode fazer para melhorar isso? O que que a gente pode fazer para se tratar, para prevenir que a gente contraia, seja vítima dessa epidemia, para prevenir que o nosso nível, o nosso nível de letramento ele se degrade. Como a gente faz para melhorar isso, para melhorar os nossos níveis de letramento? Veja só, a dinâmica de transmissão da linguagem, ela é semelhante à dinâmica da transmissão de um vírus. A linguagem se transmite por meios semelhantes aos quais um vírus se transmite, tá certo? E quais meios são esses? O contato humano. Um vírus se transmite pelo ar, pela água, pelo alimento, tá certo? Esses são os meios pelos quais você contrai um vírus e um vírus se espalha, né? A linguagem também é o contato humano. É a rádio que você escuta, é o youtuber que você curte, é o carinha de óculos metida besta falando de analfabetismo funcional no Instagram, é os livros que você lê ou que você deixa de ler, os filmes que você vê, tudo, as pessoas que você ouve, o convívio das pessoas, seus pais, seus parentes, seus familiares, seus colegas, seus professores, as autoridades, né, públicas, né? E essas aí estão com um nível de linguagem cada vez pior. Enfim, a linguagem se transmite por meio do contato humano. Se você tá numa cultura, você recebe informações o tempo todo e todas as informações vêm por meio da linguagem, tá? E aí que você assimila essas informações e retransmite por meio de um processo que, segundo as teorias aí da linguística de aquisição de linguagem, né? Principalmente de um camarada que eu gosto muito, chamado Stephen Krashen, que é um linguista canadense, você adquire e retransmite a linguagem por meio de um processo que não é totalmente consciente. Você adquire a linguagem e retransmite ela por meio de um processo que é muito subconsciente. Tá certo? Vamos entender como é que isso funciona? Lá no início, quando você é uma criança, você nasce sem saber nada. Você nasce sem saber falar. Você sabe, quando você está com calor, frio, fome, você não diz eu estou com fome, você chora. Né? Se você está com fome, se você está com frio, se você está cagado, se você tomou uma injeção, se você está com dor, se você está, sei lá, incomodado, você não sabe dizer eu estou incomodado, eu estou com dor, eu estou com frio, eu estou com fome. Não, você chora. Né? O que você sabe fazer é chorar. É a única coisa que você sabe fazer. E rir, enfim. Então, você não tem linguagem quando você é um bebezinho. Só que você vai escutando seus pais falando com você. É o neném da mamãe, bonitinho do papai, vamos comer a papinha, isso e aquilo e tal. Você vai começando, você vai escutando eles falando. E aí você vai recebendo aqueles estímulos. Você processa aqueles estímulos de maneira subconsciente. E na hora que você vê, o bebê está assim, grunhindo, tentando articular as primeiras palavras, balbuciando os primeiros sons. Tá? Como ele faz isso? Ele diz, agora eu peguei a lição módulo 1 de português com papai, módulo 2 de português com mamãe, e agora eu vou começar a falar. Agora eu vou falar mamãe e papá. Não, é um processo que é subconsciente. Mas ele começa a falar. Por quê? Porque ele recebeu estímulos de linguagem. E ele produz linguagem a partir desses estímulos que ele recebe. E ele vai crescendo, ele vai recebendo cada vez mais estímulos cada vez mais complexos, e vai compreendendo, né? Vai tendo a capacidade cognitiva de compreender esses estímulos, e vai produzindo estímulos cada vez mais complexos.
Basicamente, essa é a dinâmica da aquisição e da produção de linguagem. Quando eu pego um livro, tipo esse aqui, Moby Dick, que é uma obra-prima, não é um livro tão simples assim de ler, né? E eu tô lendo esse livro, e aí depois eu vou escrever alguma coisa, e depois de um tempo, eu lendo esses livros mais elaborados, eu começo a escrever também de maneira melhor. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo é a mesma operação, a mesma dinâmica que aconteceu quando eu era neném. Eu recebi estímulos de linguagem, estou produzindo estímulos de linguagem. Só que quanto mais complexos os estímulos que eu recebo, mais complexo é a linguagem que eu produzo, mais elaborada. Não necessariamente complexa, mas sim elaborada. Tá certo? Essa é a dinâmica. Você percebe que é o contato humano, é o ar que a gente respira. Pelo ar que a gente respira, a gente pode contrair um vírus. Pelo ar cultural que a gente respira, pelas coisas que a gente escuta, pelas coisas que a gente lê, pelas coisas que a gente fala, né? Pelas coisas que a gente escuta e lê, a gente pode também ter um nível de linguagem saudável, falar e escrever de maneira saudável, ou um nível de linguagem pobre, deficiente, que vai nos coibir, que vai, enfim, restringir muito do nosso potencial enquanto seres humanos. Certo? Então, por isso que eu digo que a gente está diante de uma epidemia de linguagem. Porque se cada vez mais pessoas produzem linguagem pobre, cada vez mais pessoas vão receber estímulos pobres de linguagem. Os professores que estão sendo formados no ensino as pessoas que entram no ensino universitário, dessas pessoas que entram, somente 34% são proficientes em português. Essas pessoas vão se formar e vão ensinar a próxima geração. Então, as pessoas vão ensinar a próxima geração com uma linguagem pobre. E a próxima geração vai receber estímulos linguísticos cada vez mais pobres, vai produzir estímulos cada vez mais pobres, e assim a gente vai degradar as nossas condições de linguagem cada vez mais. Tá certo? Porque essa é a dinâmica da linguagem. Então esse é o problema grave que nós estamos lidando. Tá? Não que a gente não deva se importar com o nosso quadro político, econômico, social. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não vai conseguir resolver nada do nosso país se a gente não conseguir compreender o que está ocorrendo com o nosso país. E a gente só vai conseguir compreender verdadeiramente o que está ocorrendo se a gente tiver proficiência na língua portuguesa. Como a gente vai fazer uma leitura da nossa realidade se a gente não consegue ler um texto jornalístico? Entendeu? Como o sindicalista vai chegar num consenso com o economista liberal, em algum consenso, tá certo? Se nenhum dos dois consegue compreender o que cada um diz. Tá? Isso para entrar no campo da política, sem falar na questão de mercado de trabalho, na questão da nossa produtividade, que é muito mais baixa comparado com outros países, na questão do nosso quadro cultural como um todo. Beleza? Tá? Ou seja, é um problema seríssimo que nos impõe uma responsabilidade, tá certo? Mas que também nos traz uma oportunidade. Qual a responsabilidade? Se a gente está diante de uma... Quando você tem uma epidemia, por exemplo, uma epidemia de dengue, qual a sua responsabilidade? Você tem que cuidar do seu quintal e não deixar água parada, água acumulada. Porque ali é o meio de transmissão do mosquito. Então você tem essa responsabilidade. Se você não fizer isso, você está contribuindo para a epidemia. Se você não tomar vacina de sarampo,
você está contribuindo para a epidemia de sarampo, para uma possível epidemia de sarampo. Que, inclusive, os números cresceram porque as pessoas começaram a inventar que vacina, que vacina fazia mal. Né? Então, essa é a responsabilidade, voltando aí para a questão da linguagem. A sua responsabilidade para melhorar esse quadro é desenvolver a sua linguagem. Tá certo? É se preocupar mais com a escrita que você produz, com a linguagem que você recebe. Tá? É buscar ter acesso a níveis mais elaborados de linguagem. Como? Por meio da literatura, por meio da poesia, tá? Por meio da leitura de bons autores. Né? É se preocupar um pouco mais com o rigor da sua produção escrita, do ponto de vista gramatical. Tá? Fazendo isso, você vai transmitir um nível mais elaborado de linguagem. E você vai contribuir de alguma forma para que mais pessoas recebam esse nível mais elaborado de linguagem. E aí você está contribuindo para frear, estancar essa degradação da linguagem. Da nossa linguagem. Da nossa língua portuguesa. Essa é a sua responsabilidade. Se você acredita que você, enfim, por estar no mundo, tem uma responsabilidade sobre dentro deste mundo. Né? E a oportunidade, qual que é a oportunidade? Se nós estamos num país onde somente 12% das pessoas são proficientes em português, onde 34% já apenas dos estudantes universitários são proficientes, se nós estamos nesse país, é claro que quanto mais proficiência você adquire e quanto mais você melhora os seus níveis de linguagem, mais oportunidades profissionais você tem. Mais oportunidades de fazer leituras sobre a realidade e atuar dentro dessa mesma realidade com sucesso e com eficiência, mais oportunidades você tem. Tá certo? Porque você está, colocando de maneira um pouco sarcástica, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tá certo? Né? No Brasil, se você cumpre o prazo, se você faz o que promete, se você é atencioso com as pessoas, seus clientes, seus colaboradores, e, além de tudo, você ainda consegue ter um nível complexo de leitura e de produção linguística, de argumentação, bem, você tem excelentes oportunidades para fazer as coisas que você quer. Beleza? Então, todo esse quadro aqui, toda essa pandemia do empobrecimento da nossa linguagem, ela gera isso, ela gera uma responsabilidade, que é essa, se a gente quer melhorar, porque eu entendo que é importante que a nossa sociedade melhore como um todo, né? E também uma oportunidade para a gente também poder conquistar e realizar as coisas que a gente quer realizar. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Quem quer colocar aí? A Sara Manuela falou, perfeita colocação, muito obrigado, Sara. A Giane falou, meu sonho, eu acho que ela tinha comentado alguma coisa sobre leitura, eu acho. Enfim, pessoal, quem gostou dessa live, quem achou interessante essa questão, quem quer comentar alguma coisa, fique à vontade, tá certo? Boa parte do meu trabalho está dentro dessa leitura da realidade que eu fiz aqui, leitura da nossa realidade que eu fiz aqui, e boa parte do meu trabalho é contribuir para a elevação do nosso nível de linguagem. Então, se você achou que fez sentido tudo que eu disse aqui, eu digo, segue aqui o meu canal, divulgue para outras pessoas, me ajude a difundir esse trabalho para cada vez mais pessoas, porque é um trabalho importantíssimo, tá certo? Jeane, muito interessante a live. Obrigado, Jeane. É o que eu digo. Compartilhe essa live. Eu vou fazer um pedido aqui para você que ficou, para todo mundo que está aqui vendo. Compartilhe essa live para uma pessoa.
para um colega seu. Um colega que você acha que vai se interessar por esse tema, que precisa desse tema, que vai ver sentido nesse tema. Compartilha para uma pessoa. Compartilha agora, assim que a live terminar. Porque depois, senão, os afazeres diários vão se acumular e você vai esquecer. Então, compartilha agora. É a única coisa que eu peço. Foram 40 minutos aqui. Jeane Lima, você acha que as gírias em redes sociais empobrecem nossa linguagem? Bem, se a gente ficar exposto somente às gírias, sim, vão empobrecer. Se sua única forma de leitura, se sua única forma de exposição à linguagem é a linguagem das redes sociais, você vai empobrecer a sua linguagem. Fatalmente. Agora, se você está nas redes sociais, você fala em gírias, mas você entende que aquele lugar ali, você fala em gírias, mas existem outras formas de falar, de escrever, e você tem acesso a níveis mais elaborados de linguagem, de livros, da literatura, bem, aí você está prevenindo esse empobrecimento. Certo? Agora, se você acha que a vida se resume a 140 caracteres, a abreviação dos termos e a emojis, com certeza você está empobrecendo a sua linguagem. Tá certo? É interessante que, enfim, os emojis, assim, eles são semelhantes à primeira forma de linguagem que nós utilizamos. O emoji é uma linguagem gráfica, E lá nas cavernas, antes da invenção da escrita, a gente utilizava a linguagem gráfica para registrar os acontecimentos, para nos comunicar. Então, os emojis, de alguma forma, é uma volta a isso. Então, a gente tem que ficar atento, sim. Se você tem filhos, sobrinhos e tal, enfim, é bom hábito de leitura. Precisa de hábito de leitura. O mundo não se resume aos emojis e às gírias das redes sociais. É uma excelente opção para o dinamismo das redes sociais. Eu uso, nada contra. Agora a gente não pode ficar restrito a isso. Beleza? Sara Manuela disse, concordo. Exatamente, Jane, é uma regressão. Em certo nível, sim. Se a gente não prestar atenção, a gente vai degradar. A gente está no caminho de degradação. Sara Manuela, concordo muito com tudo que você disse. Creio que estamos vivendo uma alienação coletiva e que o conhecimento e elevar o nível de linguagem é extremamente importante. Obrigado, Sara, e é isso mesmo, É aquilo que eu disse. É uma obrigação que nós temos, é um dever que nós temos, nós acreditamos que nós podemos fazer alguma coisa de bom, para as pessoas que estão ao nosso redor. É uma obrigação e também é uma oportunidade que a gente tem. É uma oportunidade que a gente tem diante desse quadro. Beleza? Sara Manuela, vou compartilhar sim, agradeço, compartilhe, pessoal, compartilhe aí com pelo menos uma pessoa que acha que você acha que possa se aproveitar dessa exposição aqui que eu fiz. Beleza? Agradeço a todos. Essa live vai ficar disponível por mais 24 horas e depois eu vou subir esse vídeo no YouTube. Tá? Se você quer ter acesso a esse vídeo no YouTube, clica no link da minha bio e faça parte da minha lista VIP, porque lá eu divulgo as lives quando elas ocorrem e depois eu deixo o vídeo completo lá para vocês assistirem na íntegra e poderem compartilhar com outras pessoas também. Beleza? Um grande abraço, obrigado aí pela atenção e a gente se fala. Até mais!